Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Aqui estamos, mais uma vez, estudando o texto que lemos, que começamos a ler, de Epístola de Paulo aos Efésios. E aqui vamos dar continuidade ao nosso estudo, que será dividido em várias partes, devido ao nosso tempo. Então, nós estávamos falando nesses dois estudos anteriores, a parte 1, a parte 2, agora vem a parte 3. Nós estávamos falando da necessidade de nós lermos e analisar toda a epístola de Paulo aos Efésios, não somente esse texto, a partir do versículo 10, capítulo 6, versículo 10, mas sim todo o texto. E nós estamos fazendo um resumo até chegar no versículo 10 do capítulo 6. E no capítulo 6, antes de entrarmos aqui no versículo 10, ainda ficou algumas orientações do apóstolo Paulo, que ele estava escrevendo ali aos irmãos de Éfeso. E ele, além das outras orientações que eles estavam dando, ele disse sobre também as pessoas, os servos, os empregados, patrões e tal, como no estudo passado nós podemos observar aí vários ensinamentos, como a obrigação, o comportamento da esposa para com a esposa para com a esposa, filhos e pais e filhas. Assim também tem como observação aqui aos servos e também os senhores, os empregados e também os patrões. Então, no capítulo 6, versículo de 5 a 8, ele está dando um conselho aos servos, aos empregados, aos trabalhadores que prestam serviço a alguém. E ele diz que nós, como funcionários, como empregados, devemos fazer o nosso trabalho com sinceridade, com honestidade, fazer, ou seja, o melhor possível, como se estivesse agradando a Deus, como se estivesse fazendo para Deus e não para o homem. E eu chamo a atenção para muitos, neste momento em que trabalham, e que não fazem o serviço conforme deveria fazer. Esse ensinamento ele está dando para os irmãos ali e serve para nós hoje também. Porque muitas vezes a pessoa, inclusive, se diz filhos de Deus, mas o seu comportamento no trabalho é péssimo. Faz o serviço de qualquer maneira. E às vezes, quando questionado, ele diz: mas eu recebo muito pouco para fazer melhor do que eu faço. Mas eu faço a pergunta: quando você começou a trabalhar, você não sabia do teu salário, quanto é que você ia receber? Se você sabia, então não tem como reclamar, seja pouco ou muito. Que o Senhor Jesus disse que aquele que não é fiel no pouco também não vai ser fiel no muito. Então tem que fazer o melhor possível, porque é como se estivesse fazendo para Deus, como nós já falamos. Mas ele chama também a atenção dos senhores, dos patrões, que os patrões devem tratar os seus empregados, seus servidores, sem ameaça, tratar com justiça, tratar o funcionário de forma igual, sem dar facilidade para um e piorar as coisas para o outro. Às vezes persegue um, dá privilégios a outro. Deve tratar seus funcionários justamente sem exploração. Então, todas as pessoas têm seus deveres como filhos de Deus, se comportar como filhos de Deus. Seja empregado, seja patrão, seja marido, seja esposo, seja filho, pai, não importa. Ele está ensinando, dando esses ensinamentos aos irmãos ali, porque sem esses ensinamentos, é como eu disse no estudo passado, as armaduras de Deus não vai adiantar muita coisa na vida da pessoa. Então assim está, e a partir então de agora vamos entrar propriamente no versículo 10, capítulo 6 de Efésios, capítulo 10. Vamos ler por enquanto apenas o 10 e o 11, porque vamos fazer este estudo calmamente, sem pressa, porque tem muito conteúdo, muita profundidade, não adianta nós corrermos, o termo pressa para terminar,
porque queremos fazer algo mais profundo. E mesmo se nós estudando profundamente, ainda fica questões que nós não podemos, às vezes, entender no momento. Vamos entendendo aos poucos. Então, o versículo 10 e 11 diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficarem firmes contra as astutas ciladas do diabo ou do inimigo. Por que eu fiz todo esse comentário dos primeiros capítulos da epístola? Porque aqui, como eu disse lá no início, aqui ele está fazendo uma conclusão da sua epístola. Porque ele vem dando todos esses ensinamentos, e aqui ele diz, olha, quanto ao mais, finalmente, né, concluindo, ele diz, então, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então nós temos aqui alguns versículos, algumas observações que nós devemos fazer. Que muitas vezes nós nos preocupamos apenas com a nossa saúde física. Alguns fazem ginásticas, fazem treinamentos. Mas como filhos de Deus, às vezes esquecemos do nosso treinamento espiritual. Esquecemos de nos fortalecer espiritualmente falando. E aqui ele está dizendo, sede fortalecidos e fortalecei-vos em quê? No Senhor e na força do seu poder. Então, nosso fortalecimento espiritual está em Deus, não nas coisas materiais. Precisamos sim cuidar muito bem da nossa saúde. Precisamos cuidar ao máximo da nossa saúde física, nossa saúde emocional, em todos os sentidos. Mas não podemos esquecer da principal, que é a saúde espiritual, a nossa força espiritual. Então quero fazer algumas observações, alguns outros versículos bíblicos, algumas referências que nos confirmam essa questão da necessidade do fortalecimento e também da orientação de Deus para nós. Em Josué capítulo 1, versículo 9, está escrito, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo. Então nós temos que nos esforçar, temos que ser forte e corajoso, porque nós sabemos que a batalha do dia a dia, embora uma batalha talvez invisível, até mesmo como está acontecendo nesses momentos, do coronavírus, que é algo invisível. E assim como esse vírus é invisível, também as forças espirituais da maldade são invisíveis muitas vezes. Nós não percebemos aos olhos carnais, mas precisamos perceber com os olhos espirituais. E para isso precisamos sermos fortes, corajosos. Eclesiastes 7,19 também diz a questão de ser forte. Ele está dizendo aqui que a sabedoria fortalece o sábio. A sabedoria é algo muito importante que nos fortalece. Quem é sábio, ele pode ser mais forte do que muitas armas, muitas forças humanas, muitas forças físicas. Age com sabedoria, com estratégia. Muitas vezes as nossas forças físicas não conseguem fazer algo, mas eu usando a sabedoria, eu consigo fazer. Unindo as duas, a sabedoria e o físico também, a força física. Provérbios 24:5 diz que o sábio tem mais poder do que o forte. O sábio tem mais poder do que o forte. Então o homem que é sábio, ele tem mais poder do que o homem que às vezes se acha forte. E o versículo 10 de Provérbios 24 diz,
se te mostrares fracos no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, nós, como filhos de Deus, não podemos nos mostrar fracos. Não podemos mostrar a nossa fraqueza para o inimigo. Porque o inimigo está exatamente procurando esse momento fraco que a pessoa tem para que ele possa atacar, para que ele possa atingir a pessoa. Então é necessário que nós nos mantemos firmes, mesmo que não esteja aguentando quase nada, mas nós não podemos demonstrar isto ao nosso inimigo. Nós temos que nos fazer de forte, até porque quem nos fortalece é Deus, é o poder de Deus. Não é a nossa própria força, mas sim o poder de Deus em nossas vidas. Mas eu não posso mostrar essa fraqueza, mesmo que eu não esteja aguentando, mas eu tenho que sempre dizer, vamos lá, vamos embora, vamos lá. Vamos conseguir chegar lá. Porque se eu me mostrar fraco ao inimigo, opa, ele está fraco, é a hora de eu atacar. Então nós não podemos nos mostrar fracos na hora da angústia. Mesmo que minha alma esteja angustiada, mas eu tenho que me mostrar alegria. Porque minha alegria não vem das situações. A minha alegria vem de Cristo, vem de Deus. Então mesmo que as coisas estejam dando tudo errado, eu preciso me mostrar forte, alegre, resistente na presença de Deus. Este é o conselho do apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso e para nós também. Joel, o profeta Joel, capítulo 3, versículo 10, diz assim, diga ao fraco, sou forte. Então ele está dizendo assim, para as pessoas se prepararem, se armarem, ter armas. E mesmo sendo fraco, ele diz, não, eu sou forte. Por que nós somos fortes? Mesmo que aparentemente sejamos fracos. Porque a nossa força é como está em Deus. Então somos fortes em Jesus Cristo. Nós somos fortes porque é Ele que nos dá a vitória. Então é muito interessante nós observarmos isso no nosso dia a dia. Não é só na hora que eu vou no culto, não é só na hora que eu vou à igreja, não é só no momento que eu estou lendo a Bíblia, não é só no momento que eu estou orando, mas sim em todos os momentos da minha vida, 24 horas por dia. Então, muitas das derrotas que às vezes sofremos é por falta dessa permanência, é por falta de estarmos fortalecidos na presença do Senhor, é por falta de estarmos ligados ao Senhor. Abacuque 3,19 diz, o Senhor é a minha fortaleza. Então é Deus que é a nossa fortaleza. Não é o homem pensar que pode enfrentar tudo com as suas próprias forças. É claro que eu tenho que usar as minhas forças também, porque Deus vai agir através da minha vida. Quando eu me esforço, Deus vai entrar em providência para fazer eu conseguir vencer. 1 Coríntios também, 1 Coríntios 1, 25 diz assim, que a fraqueza de Deus é mais forte do que a fraqueza, ou do que a fortaleza, do que a força do homem, do que qualquer outra força. Então a força, a fraqueza de Deus, mesmo considerando fraqueza de Deus, vamos supor, se eu estou fraco, talvez me sentindo fraco, mas a fraqueza de Deus que está na minha vida, ainda apesar de... Por quê? A fraqueza de Deus? Porque às vezes eu sou limitado, eu não consigo usar as forças de Deus na minha vida, mas mesmo assim a minha fraqueza com a fraqueza de Deus na minha vida ainda é mais forte do que aquele que não tem a fraqueza de Deus na sua vida. Fraqueza, no sentido de pequenez, eu tenho tão pouca força, mas essa pouca força minha ainda é maior do que a força daquele que não tem Deus no coração, daquele que não se diz, aquele que não crê na palavra de Deus. Nós vejamos também aqui, Efésios capítulo 3, ele diz, sede fortalecidos. Então, a todo momento, ele está dizendo para nós sermos fortes, sermos fortalecidos. 2 Timóteo 2,1 diz, fortaleça-te na graça que há em Cristo. Como é que eu me fortaleço na graça que há em Cristo? É buscando ao Senhor todos os dias da minha vida. É lendo a palavra de Deus, é lendo os evangelhos, é orando, é jejuando, é buscando a Deus, é colocando em prática, é crendo.
para que sejamos fortalecidos no Senhor, na força e seu poder. Tudo é um conjunto. Não basta só lermos, não basta só crermos, não basta só orarmos, não basta só jejuarmos. É preciso também obedecer a palavra de Deus. E aqui, neste momento, eu quero estar encerrando essa terceira parte, mas logo, logo começaremos a quarta parte. É como eu disse, é para não estender muito, porque eu estou gravando esses vídeos, às vezes fica muito pesado para postar, leva horas e horas. Então estou gravando esses vídeos com esse estudo assim por parte. Mas logo, logo teremos a quarta parte. Então que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É a palavra que eu dou final agora nessa terceira parte. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, o poder de Deus. Em nome de Jesus Cristo.